Amém. A paz do Senhor a todos. Sejam bem-vindos para o nosso live aqui. Em nome de Jesus, a gente está muito feliz que vocês estão entrando. A gente vai deixar um tempo para vocês entrarem. E a gente está falando nesta noite sobre o casamento saudável, né? E como manter um casamento saudável. E também como especificamente sobre as financeiras, né? E as finanças que causam muita discussão em casamento, né? Quando a gente começa a pensar sobre casamentos que fracassaram, financeiramente falando, é uma das mais razões que os casamentos fracassam, né? Uma dos maiores, né? Nos Estados Unidos, quanto como aqui, né, tem uma percentuagem, né? A gente não sabe como falar, né? E talvez no Brasil é diferente, mas nos Estados Unidos, por exemplo, 64% dos casamentos, dos casais, discutem sempre sobre as finanças, né? E também as finanças, né, são a primeira razão que causa o divórcio, né? Também 75% dos casais estão dissatisfeitos na maneira em que o seu parceiro está manejando as suas finanças. Então, antes que a gente começar, nós vamos falar que nós somos americanos, né? Claro, como vocês sabem, e que nós vamos estar falando dentro das nossas possibilidades, mas assim, a gente acha que é muito importante que nós falamos. Para nós termos um casamento saudável, nós temos que ter financeiramente também uma vida financeira saudável também, né? Exato. Então, como ele falou, né, essas estatísticas, eles mostram, né, que lá nos Estados Unidos e provavelmente aqui no Brasil, isso é o causa número 1, né, por divórcio, né, para separações. E também é o causa número 1 que causa estresse, né? Talvez vocês não estão separando em seu casamento, talvez vocês não estão se divorciando, mas vocês não devem carregar esse estresse que talvez existe em seu casamento, porque existe em muitos casamentos. E como ele falou, 64% dos casais, eles brigam sobre finanças, porque eles não estão em união, fazendo Exatamente. uma só carne, porque lembra o propósito que Deus deu para nós é para fazer uma só carne entre homem e mulher em nossos casamentos. Mas nossas finanças podem dividir a gente. E também, se você não saber como manejar bem as suas finanças, a sua casa será tomada por estresse. Que também os seus filhos, né, se você tiver filhos, os seus filhos vão sentir e vão, como uma esponja, absorver, né, o estresse que os casais estão passando. Então, mesmo que a gente entende que nós passamos dificuldades financeiras, sim, mas tem que zelar que na sua casa, aquilo que os seus pequenos estão ouvindo, né? Os seus meninos, assim, os seus filhos estão ouvindo, são coisas que edificam e não são coisas que destroem, né? Então, eu quero abrir falando em Provérbios capítulo 22 e verso 7, que a palavra de Deus diz assim: o rico domina sobre o pobre, e o que toma emprestado é servo do que empresta. Então, quando a gente olhar a definição de dívida, né, através o dicionário, né, que diz assim: o valor em dinheiro que deve pagar a alguém, tipo de dever, uma obrigação moral adquirido pelo recebimento de um bem ou um favor. Isso para dizer, em Provérbios 22 e 7, está falando ser endividado é como ser um escravo. Quando você tem dívidas, quando você não consegue viver bem financeiramente, você não tem sua própria liberdade. Por exemplo, eu tenho bastante amigos dos Estados Unidos e nós temos uma cultura bastante capitalista, né? As pessoas gostam de gastar o dinheiro, eles gostam de comprar coisas. E materialística. Materialística, eles gostam de ter carros grandes, casa grande, essas coisas. Então, às vezes, nós no Brasil, né? Vocês podem olhar para os Estados Unidos e pensar: nossa, pessoas que lá têm mais coisa. Pois é, mas às vezes tem mais dívida por causa disso também. E eu tenho bastante amigos que já foram para a escola bíblica comigo, que Deus chamou para fazer missões
Mas o que aconteceu? Logo em seguida, eles não conseguiram dominar essa parte financeira e eles acabavam entrando em dívidas, né? E entrando a dívida, eles não podem, de repente, de dia e de noite, ir para o campo missionário. Eles têm que ficar lá, pagando as contas, eles ficam presos. Isso também causa um estresse na sua família, que é desnecessário, né? Se a gente fazer as coisas certas, nós não devemos ter um estresse financeiro em nossos casamentos. Então, a gente quer falar sobre 5 sinais, né, de perigo, né? 5 sinais de perigo que você está entrando esse ciclo vicioso de dívida, né? E como evitar esse ciclo vicioso de dívida? Mais uma vez, né? A gente está falando de termos, assim, de alguns termos, né? Que são abrangentes, né? Nós não estamos falando que existe um só caminho para todos, não. A gente entende que existe uma realidade que vocês têm que viver. Nós não estamos passando de julgamento a ninguém, mas estamos querendo falar para uma das causas mais que causa divórcio, que é as finanças, né? Sim. E o estresse no casamento. E vamos citar vários versículos, né, na palavra de Deus que fala de finanças. Além de falar de amor na Bíblia, dinheiro, a Bíblia fala mais de dinheiro do que qualquer outra coisa. De finanças, de como governar seu tesouro, né? Como governar sua propriedade. Então, é um assunto que a Bíblia fala. E se você não está olhando nas escrituras e pensando e planejando, que é muito importante, você vai seguir quais regras sobre finanças? O que o mundo está oferecendo. E o mundo não está preocupado em suas finanças e seu bem e seu casamento. Ele só quer tirar e, sangrar tudo que você tem. O inimigo veio para roubar, para matar e para destruir, né? E se ele consegue fazer isso através a nossa bobice, né, vamos falar, financeira, ele vai fazer, né? Ele vai fazer através da nossa própria carne, que a gente fica gananciosa, que nós entramos em dívida e que a gente não consegue mais dar para a igreja e nem para o reino de Deus e seguir o nosso chamado. Então é muito importante. Então esses são 5 sinais de perigo, né? Vamos falar sobre o primeiro. O primeiro sinal de perigo é que você só consegue viver no crédito. Você só consegue viver no crédito. Isso é para dizer que você tem X balança, né, de dinheiro que está aumentando e você está ganhando basicamente o mesmo valor cada mês. Ou seja, que o seu crédito está aumentando, o seu poder de comprar está aumentando, mas a sua renda está ficando igual. Isso para dizer que você quer, né, viver no crédito significa que você quer viver um estilo de vida que você não tem condição de suportar, né? Por exemplo, alguém que entra numa loja sem dinheiro e com cartão de crédito, né, alguns estudos mostram que eles acabam comprando 23% mais em produtos do que aqueles que entrarem com dinheiro, né? Também sobre o crédito, né, cada um tem que viver no seu limite, né? Nós, por exemplo, né, podemos muita coisa. Nós temos um limite de crédito muito alto, né? Eu não vou falar para vocês, porque a gente tem cartão de crédito, né? A gente viaja e o cartão de crédito às vezes oferece, né, proteções e a gente ganha milhas, né? Porque a gente faz muitas viagens para os Estados Unidos e tudo mais. Então, isso não é tudo ruim, mas você tem que saber como viver e como viver dentro das suas possibilidades, né? Por exemplo, nós podíamos comprar muita coisa, mas nós temos que ter no crédito, né? No crédito. Mas a gente tem que ter uma autocontrole, né? Que vai frear a gente para não entrar esse perigo. Porque, por exemplo, muita coisa a gente pode comprar, mas tem que lembrar que esses bancos que estão oferecendo para você o crédito, eles não estão perdendo de você, eles estão ganhando de você, né? O Banco Bradesco, Caixa Econômica, Banco do Brasil, Itaú, Santander, enfim, esses bancos americanos também, eles estão lucrando. O propósito desses bancos é para lucrar. Sim, é para guardar o seu dinheiro, mas também é para lucrar. E eles estão contando que você não vai pagar suas contas ou que você vai continuar pagando juros. O que é o mínimo, com muitos juros em cima, e é assim que eles funcionam. Então a gente tem que não viver no crédito, né? Então o primeiro sinal é quem vive só no crédito. E no Brasil isso é muito forte, né? As pessoas até parcelam sapatos, parcelam tudo, né? E a gente tem que guardar o dinheiro e comprar as coisas, né? Eu não vou falar para você que você não
pode ter cartão de crédito, né? Porque seria hipócrita. Nós temos cartão de crédito, mas a gente nunca e jamais gastamos mais daquilo que nós ganhamos no mês, né? Com o cartão de crédito. Então você tem que ter um controle muito forte e também uma fiscalização, né, para viver no crédito. O segundo sinal de perigo também é que você está atrasado nos pagamentos ou que você estará pagando o mínimo devido, né? Isso é para dizer que quando você pagar o mínimo devido, ou deixar de pagar, você já está entrando no buraco. Se você sabe, né, se você pagar o pagamento mínimo que está cada mês no seu cartão de crédito, o banco está ganhando em cima de você muito dinheiro. E você vai saindo, né, dessa forma. Você não vai saindo bem dessa forma, você vai saindo perdendo dessa forma. Ou até você para de ir atrasa o pagamento. E aí você tem pênalti, você tem atrasos. De novo, nós somos americanos, a gente conhece o sistema bancário nos Estados Unidos, mas estamos falando sobre os conceitos, né, em geral. E quando você entra nesse buraco e você entra endividado, é muito difícil sair, porque ainda você tem que viver, ainda você tem todas as contas para pagar, e além das contas que você tem que pagar para viver, você precisa pagar contra a sua dívida. Mas pagar contra a sua dívida com juros absurdos, né? Que eu entendo que no Brasil os juros são até mais altos do que nos Estados Unidos. É absurdo isso. Então, dificilmente você vai poder tentar sair, né? E tudo isso, às vezes, né, Tiffany, é que as pessoas estão querendo manter um estilo de vida em que eles não têm. Exato. E também uma coisa para lembrar, talvez você está pensando em um novo carro, nova casa, algo assim, né? Mas muitos esquecem, né? Não é simplesmente pagamento do carro, pagamento do aluguel, mas é também para manter aquele lugar ou manter aquele carro. Você vai ter que pagar para o quê? Manutenção, troca de óleo, isso, pneus. isso, muito a mais do que talvez, isso só vai custar X reais cada mês para nós nessa coisa nova. Não, em verdade vai custar bem um pouco mais do que você está pensando. Sim. E outra coisa também é que algumas pessoas querem mostrar que eles têm um estilo de vida caro, mas isso acaba saindo caro, né? Vocês já sabem, né? Eu já subi bastante favela, assim, comunidade, vamos dizer comunidade. Brincadeira, mas assim, lá a gente tá querendo ver, assim, a gente vê que as pessoas querem mostrar que eles têm alguma coisa, né? Todo mundo tá querendo o mais novo iPhone, o mais novo sapato de Nike, né? O maior televisão que está no mercado, né? E eles acabam querendo ter um estilo de vida que é caro, que sai muito caro, porque daí você tem que manter essas coisas, né? Você tem que manter esse estilo de vida quando você começa a fazer. E a gente tem que viver nossos próprios limites, né? Nós, graças a Deus, a gente já passou necessidade em muitas coisas. Mas graças a Deus estamos bem financeiramente, entre aspas, falando. Não é que a gente está rico, nada. Não, mas a gente conseguiu guardar o dinheiro e viver dentro dos nossos limites, né? E assim, nós temos que fazer umas decisões agora para manter um casamento que é saudável. Porque senão a esposa está querendo o mais nova bolsa, o iPhone dessa, X, e eles acabam vivendo no crédito. Eles entram no buraco e dificilmente vão sair. E sabe o que vai ser a discussão? Eles não vão estar falando sobre a bondade de Deus no janta, eles vão estar falando sobre os pagamentos, né, que eles têm que fazer. No final do mês, eles vão chorando, vão gritando, vão quebrando coisa até, né? Porque existe muito estresse que vem, né, com decisões mal feitas através do dinheiro, né? Então, a palavra de Deus diz também em Romanos 13 e verso 8. Romanos 3 e verso 8, assim, não fiquem devendo nada a ninguém. A única dívida que vocês devem ter é amar uns aos outros, né? Esposas e esposos, amem uns aos outros. Essas são as dívidas, né? Quem ama os outros está obedecendo à lei. Então, Romanos está falando para a igreja, não fique devendo ninguém. Porque quando você começa a dever alguém, você vira o escravo, você tem que pagar essa dívida, né? Não tem como você não pagar. Você tem que pagar isso, né? Até você morrer, né? Só quando você morrer que a maioria das dívidas
desaparecem. Mas quando você tem um estilo de vida caro, né, você vai precisar manter esse estilo de vida que é caro também. A terceira coisa, né, que é um sinal de perigo, é que eles não, presta atenção, não estão capazes em guardar dinheiro nem dar dinheiro. Isso pode dizer, tudo que entra, sai. Tudo que entra, sai. Não tem saldo no final de mês de jeito nenhum. Eles gastam tudo. Gastam tudo. De viagem, de notebook, de qualquer coisa. Eles gastam de comida, de restaurante, de sair pra lá, pra cá. Eles estão gastando tudo. Eles não estão capazes em guardar o dinheiro. Se você não consegue ter um bom dinheiro na sua conta, sem mexer naquele dinheiro, como é que Deus vai abençoar você com mais dinheiro, então? Né? A gente tem que mostrar para Deus que nós somos bons mordomos, que a gente consegue suportar aquilo que Ele vai mandar para a gente, né? Também, além de não estar capaz em guardar o dinheiro, eles não conseguem dar o dinheiro, né? Tipo, o filho precisa de alguma coisa para o projeto da escola, né? E eles acabam saindo para pedir ajuda porque eles não estão capazes em dar nenhuma suporte, né? Seu filho está formando na faculdade, na escola, e tem todas essas festas e essas despesas que você tem que entrar, e você não consegue dar disso porque você está gastando tudo que você tem. Você tem que parar de fazer isso, né? Quando você chegar a esse ponto, você tem que lembrar, né, que você está em perigo. Então, Provérbios 21 e 20 fala: tesouro desejável é azeite há na casa do sábio. Em outras palavras, ele está preparando, ele está guardando tesouro, né, dinheiro e azeite, né? Mas o homem insensato os desperdiça. Então, ele vai gastar tudo. Não há nada mais. Então, a quarta coisa, né, para seguir com Provérbios 21 e 20, o quarto sinal de perigo é que você gasta extravagantemente, né? Que você gosta de gastar o dinheiro. Você gosta de comprar coisas que você nem precisa. E, vamos ser honestos e sinceros, né? Eu vou ser honesto. Eu já comprei mais coisa que eu não precisava do que a Tiffany, né? Não vou dizer que ela nunca fez, mas eu faço isso o tempo todo. E ela tem que me perdoar às vezes, né? E às vezes todos nós fazemos isso, né? A gente compra uma coisa que a gente não precisa e acaba que a gente nem vai, né, usando, né? Só porque você tem dinheiro, só porque você tem uma linha de crédito, você tem a habilidade de parcelar alguma coisa, não significa que você deve comprar. Tem que analisar, esperar, não se gratifique na hora com as coisas que você quer. Né? Quando você está sendo gratificado na hora, tipo, eu quero um novo carro, aí eu saio imediatamente e eu compro um novo carro. Aí eu quero um novo celular, tá, eu saio na hora e eu compro um novo celular, não importa, eu vou parcelar. Quando você continua fazendo isso, você está criando um hábito espiritual podre que vai seguir para muita perversão e coisas porque você não tem autocontrole, você não tem um controle, um freio, né, na sua vida, né? E a gente já compramos coisas bobas que a gente não precisava, né? Porque às vezes nós queremos sentir bem. Sim. E ter uma aparência para outros que, olha, eu tenho esse iPhone, eu tenho esse relógio de Apple, eu tenho esse MacBook, eu tenho, enfim, roupas luxuosas, né? Eu tenho essa bolsa de uma marca muito extravagante. E coisas assim não são ruins em si mesmo. São coisas que eu tenho, para falar a verdade. Eu tenho. Mas a gente não comprou de crédito. Não, você tem que planejar, né? Como você vai guardar dinheiro para comprar essas coisas. Então, Provérbios 21, 17 e 20. Só 20. Fala, quem ama os prazeres empobrecerá. Quem ama o vinho e o azeite jamais enriquecerá. Então, eles estão amando vinho, prazeres, esse azeite, né? E eles estão amando só prazeres. E prazeres, você tem que planejar, né? Nós vamos gastar X reais cada mês em coisas que nós gostamos, né? Sim, mas tem que planejar. Não só, eu quero
vamos comprar. E viver bem não significa que você precisa gastar dinheiro. Faça exercício muscular, faça coisa, passeia com a sua família no parque, faça algumas coisas assim, e isso não acaba saindo nada, é de graça. Né? Algumas das melhores memórias que você pode ter como uma família, como um casal, são com coisas que você nem, né, precisa fazer muita compra. Sim, né? passeio no parque. Tipo, a gente gosta de viajar, eu gosto de viajar. Mas não é que eu vou ficar fazendo isso porque eu tenho que fazer isso. É porque eu gosto de viajar. Mas também a gente gosta de ficar em casa. A gente gosta de sair em São Paulo, né? E sair andando na rua só, né? Durante o dia e tudo mais. Então, às vezes, a gente tem que parar de gastar extravagantemente, né? A quinta coisa, que é um sinal de perigo, são truques, né? De enriquecer rapidamente, né? Tipo... Olha, amigo, investe nisso, me dá R$1.000. E aí esse R$1.000, em uma semana, vai virar R$7.000, né? É um atalho, né? É um atalho, isso. Atalho. São atalhos, né? São lotéricas, são jogos que as pessoas acabam fazendo para enriquecer, né? Rápido demais, mas não... isso não é vontade de funciona. Deus. Em verdade, isso é antibíblico. Por isso, nós como cristãos, né, nós não vamos pelas lotéricas. E alguns talvez pensam, mas por que vocês não vão pelas lotéricas? Porque a Bíblia fala que devemos evitar atalhos. Vamos, né, trabalhar. Isso. Quem trabalha, recebe, né? Quem investe também, de um investimento certo, né? Que não é só um rendimento rápido e algo que vai lucrar rápido, alguma coisa. Essas são maneiras de você ajuntar uma riqueza estável, né? Não de uma riqueza que vai e vem rápido. Sim, né? Você tem que semear, você tem que Isso. colher. Não é só, eu não vou fazer nada, vou colher, a colher. Sim, e a coisa mais triste, né? São esse tipo de pessoas, eu conheço alguns, né? Que estão esperando, né? Aquele $1.000 virar $100.000, né? E, boa sorte. Que Deus abençoe você. Mas o pior é que eles vão esperando isso acontecer sem trabalhar, sem planejar, sem esforçar para o seu futuro. Eles vão esperar uma vida inteira para algo grande acontecer, uma aposta, algo assim. Não, você precisa parar, né? Preparem. Sejam sensatos e também investem o seu dinheiro. Investem, né? Porque isso vai beneficiar o seu casamento e a sua família. Quando você morrer, você não deve, desculpa, mas quando você é velho, né? Eu sei que os seus filhos vão cuidar de você. Mas eu acho assim, quando nós chegamos a uma idade velha, nossos filhos, né? Nosso filho, ele não deve ter todo esse fardo de cuidar da gente financeiramente. E nós devemos ter algo preparado para ele, porque o Provérbios também diz que o homem justo deixa uma herança para o seu filho, né? E muitas vezes a gente vive só na linha zero, né? Só na linha zero, ou até no vermelho. A gente fica só com devendo dinheiro, que a gente nunca conseguiu guardar o dinheiro, investir o dinheiro e deixar um legado, uma herança para os nossos filhos, né? Se nós fizermos isso, a gente vai acabar a nossa vida esperando para algo acontecer. Quando Deus estava esperando em nós de fazer algo com nossas mãos e com nossas habilidades que vão beneficiar o reino de Deus e também que vão beneficiar, né, a nossa própria família. Sim. E para falar mais para evitar atalhos, em Provérbios 21:5, fala que os planos do diligente, então nós temos que ficar diligentes, fazendo os mesmos hábitos cada dia e planejando, conduzem à abundância, mas todo precipitado apressa-se para a penúria. Então, em outras palavras, fazendo atalhos vai terminar em nada. Então tem que sair desse ciclo vicioso. Então, vamos falar rapidinho sobre algumas coisas de fazer então. Né? A primeira coisa que cada casal deve e tem que fazer para ter um casamento saudável, né, financeiramente falando, primeira coisa, guardem, né, seus relatos financeiros, entradas e saídas. É apavorante, né, quantas pessoas não fazem isso. E se você não sabe como você
Se você não está planejando, tudo vai ficar fora de seu controle. Sim, tudo. Eu prometo, você vai gastar mais do que você pensava. Você vai... Como isso aconteceu? É porque vocês têm que, e nós temos que ficar guardando relatos financeiros. Sim, sabendo o quanto que está entrando e quanto que está saindo. E quando você tem muitas linhas de crédito, é difícil saber quanto que você tem e quanto que é de crédito, né? É isso que é difícil, então complica a situação um pouquinho. Então, se você tem linha de crédito, você tem que ficar atento para não gastar a mais, né? Em Provérbios 27, 23 e 24 diz assim: porque as riquezas não dormem para sempre, nem a coroa de geração em geração. Procura conhecer o estado das tuas ovelhas e cuida dos teus rebanhos. O que está falando aqui é a importância em saber, né? O saldo, a importância em saber. Quantas ovelhas você tem? Quantas vezes você Como tem? está seu rebanho? Tipo, você foi colocado sobre um rabanho, você foi colocado um pastor sobre um rabanho de 100. Quantas ovelhas você tem? Você chegou depois de apacentar as suas ovelhas por uma estação e você chegava para vender, né, essas ovelhas, né, no mercado. Depois de 3 meses você trabalhava e você chegou para vender e só tinha 60 ovelhas. E aí o dono vai dizer para você: e aí, cadê os 40 ovelhas? Está faltando. E você, puxa vida, está faltando alguma coisa? Não sei. Porque você não estava cuidando, né, daquilo que estava entrando e saindo. Então a gente tem que cuidar. É isso que nós vamos mostrar para Deus, que nós somos pessoas sábios. São 4 coisas que você precisa saber. O que eu daquilo que você é o dono, né? Tipo de propriedade, de carro, de casas, essas coisas. Também aquilo que eu devo, né? O que eu ganho, né? A minha renda. E também aquilo que eu estou gastando. São 4 coisas que você precisa saber. Daquilo que você é o dono, né? Daquilo que você deve, o que você renda, qual que é a sua renda e também qual que é o seu gasto, né? E quando você tiver, como a gente falou, uma linha de crédito, é muito difícil saber o que é seu e o que não é seu, né? Então você precisa fazer os relatos muito, muito rígidos, né? E olha, não tem nada mais desanimador, meio chato de fazer relato. Fazer relato a gente não quer fazer. Ninguém quer fazer. Se você vai pensar uma noite, a gente está sentado no sofá, assim, no final do dia, acabamos de jantar, estamos felizes, e aí eu vou falar: Tiffany, a gente deve fazer uns relatos financeiros, hein? Seria legal, hein? Não, ninguém vai fazer isso. Não, vamos assistir uma coisa. Vamos fazer. Então você tem que planejar de fazer isso, porque não vai fazer. Se você não faz, você não vai fazer de dia e de noite, de repente, né? A segunda coisa, planejam seus gastos. Planejam seus gastos. Um orçamento. Faça um orçamento. Define com antecedência aquilo que você vai gastar. Claro, a gente entende que existe imprevistos, mas você pode planejar os seus gastos. Provérbios 21, né? E 5 diz: os planos do diligente tendem à abundância, mas a pressa excessiva à pobreza. Né? Então, quando a gente planeja, né? Quando nós somos diligentes em planejar, nós vamos ter uma abundância. Né? A mentira dessa cultura é que nada é suficiente. Né? Que você vai sair para o shopping e, de repente, o seu orçamento vai embora. E olha, no seu orçamento você pode ter um dinheiro colocado para a sua mulher gastar, para os seus filhos gastarem, para você gastar em shopping, em coisas de diversão. A gente entende. A gente não pode só pagar as contas e ficar quieto 24 horas por dia. A gente tem que ter algo, né? Claro. Mas a mentira dessa cultura é que você sai para o shopping e o que você está vendo? Promoção, mega promoção, isso chamando a sua atenção, dizendo que você precisa de alguma coisa mais, né? E a mentira é que você está, tipo, guardando, salvando dinheiro, né, por causa dessa promoção. Mas, na verdade, você realmente ainda está gastando. Mesmo que... mas esses sapatos eram R$150 e agora eles são R$100. Então, eu guardei R$50. Não. Você ainda está gastando R$100. E a mentira também dessa cultura é
para acreditar, se um dia eu ganhasse mais dinheiro, seria melhor para mim. Mas a verdade é, seus desejos sempre vai ficar maior do que você está ganhando. Sim. Se você vai ganhar mais, seus desejos vão subir também. Você sempre vai querer mais do que seu dinheiro vai providenciar para você. Então, não acredita que, um dia eu vou ganhar mais dinheiro, eu vou ficar mais feliz. Não. Você tem que olhar do dinheiro que você tem cada mês e planejar. Porque esse orçamento, você está mandando seu dinheiro e você está controlando o seu dinheiro e o dinheiro não está controlando você. Sim. E escreve isso, se você aprender alguma coisa. A liberdade financeira não depende de quanto você ganha. Depende de quanto você gasta. Não depende de quanto você ganha, depende de quanto você gasta. Umas pessoas mais endividadas são as pessoas que ganham mais, porque eles gastam mais. Eles criaram o desejo de gastar mais, né? E a gente não gosta de usar nós como um exemplo, né? Mas quando nós casamos na Califórnia, a gente ficou sem nada, né? A gente ficou assim, pobre, recém-casados, vivendo no estado mais caro nos Estados Unidos. Desemprego era muito alto nos Estados Unidos nessa época, em 2011. Nós tínhamos que pagar $1.200 por mês por um apartamento de 1 quarto, o menor apartamento da nossa cidade, né? A Tiffany estava na faculdade, eu estava trabalhando, a gente estava trabalhando na igreja, e foi tenso, assim, financeiramente falando. Mas o que a gente fez? Eu falei para a Tiffany, então, querida, a gente tem $20 por comida essa semana, então vamos comprar não coisas que a gente gosta, vamos comprar coisas baratas, vamos comprar arroz, vamos comprar feijão, a gente não vai comprar picanha, a gente tem que comprar coisas que são baratas. E a gente fez, né? E no final da semana apareceu uns $5 a mais, né? Então eu falei, Tiffany, a gente tem $5 a mais que sobrou, porque a gente fez bem no nosso orçamento, então vamos sair e vamos compartilhar um sorvete, né? Isso também serviu a gente quando nós viemos para o Brasil, né? Nós vimos com o Brasil como Amers, associados em missões, significando que nós precisamos investir nosso próprio dinheiro aqui no Brasil para viver. Lembre-se que a gente não pode trabalhar aqui no Brasil, né? Quem é um missionário tem que ser um missionário só. Então, a gente precisava, pela lei, né? Então, a gente precisava fazer muito, assim, planejamento, né? E a gente nunca ganhou muito. Mas, graças a Deus, nós conseguimos não entrar dívida e a gente viveu com menos, né? Mas vivendo com menos, nós vivemos melhor. Porque assim, eu tenho pessoas bem queridas que ganharam em torno de 5 vezes mais do que a gente, e nós acabávamos com mais dinheiro que eles, porque a gente honrou Deus primeiro com nossas finanças e também nós fizemos orçamentos, né? Planeja aquilo que você vai gastar, e isso sim é uma liberdade, né, financeira. E ainda nós tivemos dinheiro restando para viajar e fazer coisas que nós queríamos fazer. Então você pode ter um casamento saudável e tirar o estresse se você planejar os seus gastos. Essas margens que são bem definidas são margens, né, que são assim, entre aspas, eu não vou gastar mais do que isso durante a semana, durante o mês com esse tipo de coisa. Fazendo isso, você vai ter uma liberdade, né? Tipo, o nosso pastor lá nos Estados Unidos, na Califórnia, ele era um empresário, ele criava uma empresa, ele construiu essa empresa, e essa empresa foi muito, assim, bem desempenhado, e ele acabou saindo da empresa, vendeu a empresa, né, saiu, e ele ganhou com isso, né, $milhões, né, só por causa dele mesmo. Isso deixou ele poder trabalhar na igreja, né, sem o estresse financeiro e tudo mais. Mas sabe uma coisa? Sem receber salário da igreja, ele já tinha as condições. Mas sabe uma coisa? Ele era um tipo pão duro, né? Vamos falar a verdade. Acho que a maioria das pessoas realmente ricos, né? Nem que não estou falando sobre pessoas que parecem ricos. Não, são ricos. Que são ricos. Eles não parecem às vezes. Eles não vão vestir nos melhores roupas sempre. Às vezes eles vão parecer com
camiseta e tem jeans uma pessoa na igreja e tênis. dos pais dela que também é um milionário, que ninguém conhece, ninguém sabe que ele é milionário. Ele dirige um caminhonetezinho há mais de 20 anos, antigo, né? Que é bem antigo. Ele não veste de roupa, ele não faz... Ele usa jeans o Ele tempo usa todo. calça jeans o tempo todo. Ele não tem nada, né? De uma aparência de riqueza, mas ele é um dos mais ricos da igreja. E tem umas caras que não têm nenhum dinheiro, estão endividados, que parecem ricos. Então, quem é o rico, né? E o pastor Durant, mesmo nosso pastor, né? Que, voltando para falar com ele assim... mesmo que guardou seu dinheiro, ele não vivia assim dessa forma de mostrar que ele tinha condições, né? Quando nós saímos para comer, a gente foi comer lanches, né? Fast food. Ele nunca foi para um restaurante caro, nunca, jamais. Ele não fez férias assim exageradas. Ele nunca foi para a Europa. Ele nunca viajou, fez nada. Ele é um milionário, né? Mas o que ele tem? Ele tem uma herança para os seus filhos. Ele comprou a sua casa com dinheiro, ele não deve nada à sua casa aumentou em valor, ele está investindo o seu dinheiro, ele tem uma casa que ele vai aposentar numa ilha lá na Califórnia, um lugar mais bonito que você já viu. Ele está bem preparado para aposentar. Bem preparado. Quem é o sábio? E imagina, você acha que eles têm o estresse de finanças? Não, eles não têm. De boa, eles estão passando esse momento de quarentena de boa. Porque ele já tem preparado para isso. E também porque sempre dinheiro que estava chegando, ele não gastou tudo. Ele viveu bem abaixo a renda que ela estava chegando cada mês. Então, ele preparou. Você tem que olhar. Deus está fazendo um teste de QI, né? Que é o seu, da sua inteligência com o seu dinheiro. Será que você vai passar essa prova que Deus está mandando, da sua inteligência, ou que você vai ficar viciado, né? E viciado em comprar, viciado em gastar tudo que entrar, né? Essa é a segunda coisa, planeja os seus gastos com orçamentos fixos cada mês. Se você não planejar, você vai gastar tudo que entra e no final de mês, quando as contas e quando você está atrasado de pagamento, de pagar suas contas e ficando com juros, você vai se arrepender. Terceira coisa, guarde algo para o futuro. Guarde algo para o futuro. Ah, mas pastor, eu não sou rico. Beleza, guardem algo para o futuro, né? A Bíblia diz, né, em Provérbios 21:20, na casa do sábio há comida e azeite, mas o tolo devora tudo que pode, né? Isso é para dizer que você tem que guardar algo para uma crise financeira que nós estamos passando. Guarde algo para o próximo crise financeira que nós vamos passar também. Eu li uma estatística que as famílias em Japão, por exemplo, eles conseguem guardar 20% da sua renda. Na Europa, a média da família consegue guardar 18% da sua renda. Nos Estados Unidos, sabe quanto é que nós conseguimos guardar? Menos 1%. Menos 1%. Isso para dizer, a gente gasta tudo que entra. Da média, não é para dizer que todos, mas a média que faz isso. E fazendo isso, você vai entrar falência na sua aposentadoria. Você vai ser um fardo para os seus filhos e para os seus netos. Eles vão ter que cuidar de você, não de amor por cuidar de você, mas de obrigação. Porque você não fez o planejamento certo, né? Isso para dizer que também a comparação, mas fulano e sulano tem isso e tem aquilo, e eu quero. Não faça isso. Nós não devemos se comparar um ao outro. Tem gente muito mais rica que a gente, que nós podemos comparar, e não é sábio isso. A Bíblia diz que não é sábio se comparar uns aos outros. Porque até quando você faz essas comparações, igual nós estávamos falando, você não sabe se eles estão dentro de um monte de dívida também. Talvez você tenha mais dinheiro do que eles e você nem sabe. Então, não é sábio. Talvez eles estão comparando eles e você também. E pensando, puxa, que pena que não tenho condições igual tal e tal família. Provérbios 13, né? E 22 diz assim, o homem de bem deixa a herança aos filhos e dos seus filhos, né? Aos filhos de seus filhos. Os netos, né? Mas a riqueza do pecador é depositado para o justo. Então a gente tem que deixar algo para nossos filhos. Isso é bíblico. Um homem sábio, de bem, vai fazer isso. A quarta coisa que a gente deve fazer, devolvem 4% a Deus.
Isso é chamado nosso dízimo. 10%. Desculpa. Quarta coisa que a gente tem que fazer, devolver 10% a Deus, né? Deus não estava fazendo mega promoção, eu acho. Quase saiu mega promoção de Deus, né? Deposita na igreja onde está cuidando da sua alma. E olha, eu vou falar, não fique chateado comigo, mas pode ficar chateado comigo também, tá? Você não está fazendo o favor da igreja. Você não está fazendo, mas eu fiz essa igreja, eu construí. Não, você está devolvendo a Deus aquilo que pertence a Ele, né? O conceito do primogênito é que o primeiro que saiu, né, da família, de uma mulher, do rebanho, assim, pertencia a Deus, né? Jericó foi a primeira cidade conquistada. E Deus falou para Israel, não toque em nada que está lá, porque essa pertence a mim. Os outros cidades pertencem a vocês, beleza. Mas o primogênito pertence a mim. Essas são a lei das primícias. Quando você dá a Deus, primeira coisa, primícias, 10%, que, assim, tudo já é dele, 100% já é dele, porque ele deu para você a habilidade de trabalhar, ele deu para você a sua mente, para pensar em negócios, ele deu para nós o ar para poder respirar. Então tudo já pertence a ele. O mundo é do Senhor e a plenitude nele há. Mas quando a gente dá o primogênito, né, a primícia para ele, nós estamos consagrando tudo que vem depois. Sim, o resto, né? Ou seja, eu vou dar os 10% em primeiro lugar, não no último lugar. Porque fazendo em primeiro lugar 10% de dízimo, eu estou falando que assim, o resto que vem depois é abençoado e é consagrado a Deus. E não dizimar, vou falar mais uma vez, assim, você não é membro da igreja, fique sossegado. Eu não vou forçar ninguém a dizimar, não, mas Malaquias 3:10 diz, alguém pode, em razão, roubar Deus? Então, não dizimar significa que você está roubando a Deus. Roubar Deus é o quê? Pecado. Beleza, pronto, vamos lá. Provérbios 3:9 também diz, honra o Senhor com teus bens e com as primícias de toda sua renda. Nós estamos mostrando, quando a gente dá o dízimo, que tudo é dele e que vem dele. A nossa habilidade, nossa casa, essas coisas. E olha, você não quer dar o dízimo? Beleza, sossegado. Deus abençoe irmão e irmã, em nome de Jesus. Mas não fica inventando razão que justifica a sua desobediência em não obedecer a palavra de Deus. Não fica fazendo isso. Além de você não ter respeito para Deus para dar. E, de novo, a igreja não se beneficia por causa do seu dízimo. Você se beneficia por causa do seu dízimo. E, mais uma vez, nós não recebemos nenhuma oferta aqui no Brasil. Né? Só de vez em quando a gente vai pregar em outro estado, alguma coisa, a gente não tem o dinheiro para pagar as passagens, que a igreja vai ajudar isso. Beleza, nós não recebemos do dízimo da igreja da IPUP São Paulo. Né? Isso vem para a obra, mas não fica inventando razão, né, que justifique por que você não faz. Faça isso, prove a Deus. Ele diz em Malaquias 3:10 também, prove-me. Nós estamos para provar ele, né? Ele diz para provar ele, né? Nós também estamos mostrando, quando a gente devolve 10% a ele, que tudo pertence a ele. E que também a prioridade é ele, né? As suas prioridades se mostrem em o seu calendário, a maneira que você maneja o seu tempo e também nas suas finanças. Pronto. Você pode se dizer muito cristão, você pode cantar muito alto, você pode fazer muita coisa, mas realmente o que define você cristão é aquele que porque você sente, né? Você sente quando você dá dinheiro. Porque dinheiro é nosso mundo. Sim. Você tinha que sacrificar para aquele dinheiro, você tinha que trabalhar, você tinha que doar de seu tempo para aquele dinheiro. Então, realmente é um sacrifício. Hoje nós não temos ovelhas, nós não temos, né, tudo isso, mas temos dinheiro. Isso é o que nós temos hoje. Pronto. É um símbolo que, Senhor, eu estou sacrificando. E olha, ele poderia ter requisito 90%. Porque já é tudo dele. Ele só falou de 10%. Mas o Novo Testamento, sabe? Novo Testamento, os evangelhos, eles são judeus. Eles já têm a lei. E não existe nada no Novo Testamento que fala e que contraria o dízimo. Tem gente que, mas não existe no Novo Testamento o dízimo. Como se fosse o Novo Testamento é a única coisa que é... Não, Jesus Cristo veio fundado sobre
os apóstolos e os profetas, né? Se não tiver o Velho Testamento, não tem Jesus, né? Então, para de usar desculpa, mas essas desculpas levianas e só fala, ó, eu quero ficar o dinheiro meu. Beleza, mas você tem que saber que o seu casamento, financeiramente falando, e o estresse e tudo que vem depois é seu. Todo golpe financeiro que acontece é seu, não é de Deus. Porque você não consagrou 90% com seus 10%. Exato. Então, eu quero ser abençoada. Eu quero também. Porque, em vez assim, de ficar, tipo, maldiçoado, né? uma pessoa, mas eu não tenho condição de fazer o dízimo. Sim, tem condição. Mas eu sou desempregado. Beleza, você é desempregado, ok. Não tem problema. O dízimo é daquilo que você recebe. Tipo, você recebe uma cesta básica, você não está trabalhando, separe 10% mais ou menos da cesta básica e dá para a igreja, dá para alguém. Isso sim pode ser um dízimo. Mas nós temos que honrar os 90% com os 10%. Isso é um conceito bíblico. A primeira coisa que o Abraão fez quando ele viu Melquisedeque foi que ele dizimou antes da lei de Moisés. Então, isso é uma coisa que vai, né? E quando a gente entra à igreja, é o mínimo que eu posso fazer. E se eu quero ter sossego, né, no meu casamento, financeiramente falando, eu preciso honrar Deus com o dízimo. O dízimo é o mínimo. E além disso, a gente precisa se envolver nos projetos, né? Dar de generosidade, né? De novo, a gente não gosta de falar sobre nós mesmos, mas nós estamos apoiando nós, não a igreja de São Paulo, mas nós mesmos, financeiramente, não igreja, não o dinheiro que vem do nacional para nós. Nós mesmos estamos apoiando o quê? 6 missionários? 6 missionários mensalmente, fazendo, assim, pagando. Não é porque alguém está obrigando a gente, não, porque eu quero ser abençoado, né? Eu quero que Deus abençoe essa igreja em São Paulo. Então, eu não vou mandar você de fazer alguma coisa que eu já não estou fazendo. Não, nós estamos fazendo. E se você quer ter um casamento saudável, você precisa também fazer. E Deus, onde Ele está em primeiro lugar, Ele vai abençoar aquele lugar. Sim. Então, e também falando de dando para missões para outras pessoas, quando você pensa está dando para algo e alguém que não está beneficiando nós, por exemplo, é mais fácil para nós doar para IPUB São Paulo, porque somos os pastores de IPUB São Paulo, né? Mas quando damos para alguém e algo fora de nós que não está beneficiando nós, isso realmente é algo cristão fazer. Amém. Então, gente, a última coisa, quinta coisa. Última coisa, antes de nós terminarmos nossa lição. Casamento saudável financeiramente. Desfrutem não que vocês já têm. Eu vou falar para vocês. Sabe, o casamento envolve, né, é uma evolução, né, o casamento. Você não pode comparar os primeiros anos do que os anos que nós estamos vivendo, porque é totalmente diferente, né? Eu não ia substituir os primeiros anos para agora, né? Eu não ia, eu quero voltar para trás. Não, a gente está no outro nível, né, vamos dizer. Mas quando eu olho, né, quando a gente era pobre, nós não tínhamos nada, muitas contas devendo, de andar junto, eu e ela só, foi a melhor coisa que existiu. Pra gente compartilhar um sorvete, que a gente só conseguiu, né, comprar, foi a melhor coisa que existiu. Então, não compre essa mentira que você precisa de mais. Não, desfrutem naquilo que você já tem. Uhum. Contentamento é bíblico, né? A palavra de Deus, né, eu acho que é primeiro 2 Timóteo, né, tendo alimentos, né, e vestimentos, sejam contentes, né? Para dizer que a gente está feliz, beleza. Não preciso de nada mais para me fazer feliz. Eu estou feliz com ela e com Deus e com a minha vida, né? Existe um problema, né, quando as pessoas, por exemplo, nós estamos comendo uma comida boa, que nós estamos comendo, assim, já estamos mastigando e já estamos pegando colher para entrar outro, né? Sem saborear o que está já na nossa boca. Isso a gente faz, mas a gente tem que parar, respirar, desfrutar naquilo que nós já temos, né? Não naquilo que nós não temos, né? Amém. Em Hebreus, né, 13 e 5 diz assim: não se deixem dominar pelo amor ao dinheiro e fiquem satisfeitos com o que vocês têm, pois Deus disse: eu nunca os deixarei e jamais os abandonarei. Então,
Deus está querendo abençoar seu casamento. Mas para isso acontecer, eu sei que essa segunda lição, financeiramente falando, é tenso. Eu sei também que essa lição não é para desanimar você. Não. E você pensar, nossa, eu já tenho um monte de dívida. O que eu vou fazer agora? Não é tarde demais. Nunca é tarde demais para começar a planejar, para começar novos hábitos. Você pode começar agora, hoje, planejar. Faz relatos hoje. Senta lá, faz relatos, faz um orçamento pelo resto dessa semana. Sim. Talvez para a semana que vem, até o final do mês. Não sei se você está recebendo semanalmente, mensalmente, cada 15 dias. Mas você pode basear seu orçamento nisso. Isso não é para desanimar, isso é para animar você, para fazer mudanças em seu casamento, em sua casa. Então, você tem que ter umas conversas difíceis, né? Organiza a sua vida financeira. Não entra dívida. Não entra as mentiras, né, que o mundo vai promovendo. Mas abençoe Deus com tudo que você tem, né? E Ele vai abençoar você. E o seu casamento, você vai notar uma diferença. Em vez de ter briga sobre finanças, você vai ter sossego. E é importante isso acontecer, né? Porque se a gente fica nesse ciclo vicioso, a igreja nunca vai ser forte. Porque lembre-se que a igreja é feita por pessoas e famílias e casamentos. E lembra que contentamento é a maior chave para ficar fora de dívida. Realmente é. E também não vai simplesmente abençoar suas finanças, mas vai abençoar seu casamento. Amém. Porque um coração que está contente com tudo que você tem, seu lar, seu esposo, seus filhos, sua igreja, a maneira que você está vivendo, você fica contente. E também isso é uma bênção. E também deixa o Senhor muito feliz conosco também, porque está mostrando nossa gratidão por tudo que Ele já deu para nós. Ele já deu tudo que nós precisamos. E lembra, você não é prometido, Deus não prometeu para você ser rico, mas Ele promete a prover para você. Se você colocar Ele em primeiro lugar, Ele vai provar. Você pode pôr Ele na prova. E assim, Ele quer que você seja abençoado. Ele não quer que você fique mendigando, vamos dizer. Miserável. Ele quer que você seja abençoado. Amém. E que se você aplica esses princípios, você vai ser abençoado em nome de Jesus. Então, mais uma vez, muito obrigado por assistir. Sim. Curte e compartilhe com seus amigos, tá? Se você tiverem mais perguntas, alguma coisa, entre aqui no contato, ó, aqui, né? Que está o nome, aqui está o número, né? Da WhatsApp da igreja. E mais uma vez, que Deus abençoe vocês. Se precisarem mais alguma coisa, manda mensagem no WhatsApp, manda mensagem também no Facebook. Amém. E semana que vem, mesmo horário, mesmo lugar, Facebook, PUB São Paulo. E vamos falar de necessidades que ele tem, necessidades que ela tem. Vamos falar mais sobre casamento semana que vem, né? Também. Então, Deus abençoe. Até.